Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e neste canal nós falamos de temas de fé, religião, história das religiões, sociologia das religiões, sem viés apologético, ou seja, não vamos defender nada, nem ninguém aqui, né? Apenas expor as leituras e vocês tirem suas conclusões. Hoje vamos falar de um tema delicado, aliás, vários vídeos com tema delicado, desde que nós começamos a ler o Campos de Sangue da Karen Armstrong. Né? Não é segredo para ninguém que a Karen Armstrong é uma das referências desse canal. Se você for na playlist aí, tá cheio de Karen Armstrong. E vamos ler mais, né? Porque é uma das grandes estudiosas da história das religiões. Né? E a Karen Armstrong escreveu um livro justamente garganta, né? Justamente sobre essa questão de a violência aumenta com a religião, os povos religiosos aumentam a violência. Como é que é o aspecto, o fenômeno do fanatismo, né? Ou do radicalismo, ou do fundamentalismo, né? Que é um outro livro dela chamado Em Nome de Deus, que eu tenho que reler e vou comentar aqui no canal. E aí nós falamos então de vários aspectos nas guerras religiosas, reforma, Inquisição, as cruzadas, e já falei dos templários aí, etc., da Inquisição. Lemos o Nome da Rosa, né, do Humberto Eco, que vai ter lá a cena da Inquisição, que Humberto Eco é um especialista em Idade Média, né, medievalismo, e em vários livros dele falam da Idade Média, né, Pêndulo de Foucault, etc. Então vamos falar hoje um livro que fala muito da Inquisição, principalmente aspectos lá em Portugal, Espanha, Brasil. Também teve Santo Ofício aqui no Brasil, né? Nosso objetivo aqui não é defender a Inquisição, né, que é uma grande mancha na história da cristandade, do cristianismo, né, assim como as cruzadas. Né, em nenhum momento a gente passa pano para a Inquisição, em nenhum momento a gente passa pano para as cruzadas. Né, em ambos os momentos a cristandade realmente ficou a dever à humanidade e é um momento em que a questão religiosa aumenta a violência. Né, não é exatamente ela que causa, mas ela aumenta. Essa lá é o argumento da Karen Armstrong em Campos de Sangue, e a gente leu a história do povo judeu, né, a história do antissemitismo, então tudo para falar dessa questão. Né, todos esses livros estão girando em torno do Campos de Sangue. Né, então tem 3 vídeos aí sobre esse livro, falando sobre os cruzados, e vou falar mais sobre as cruzadas, tá? Ninguém está passando pano para as cruzadas aqui não. Então, a Inquisição em Xeque são uma série de ensaios, né, sobre vários autores, várias perspectivas, vários olhares sobre essa questão da Inquisição, né? Ou seja, o que foi esse Tribunal da Inquisição que surgiu lá no século XIII, né? E veio em Portugal, Brasil até o século XIX, né? A Inquisição mais conhecida é a espanhola, que começou no final do século XV e seguiu ao longo do XVI. A gente discutiu aqui no Arrancás da Terra, né, que explica aí, Espanha e Portugal, a questão da Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício, a Santa Inquisição. E os povos judeus, né, que saíram fugindo dessas inquisições foram para a Holanda, Países Baixos, depois para Brasil, né, o Nordeste, Recife, e depois foram para fundar Nova York. Né? Então é um livro o Arrancás da Terra, é um livro do Lira Neto, muito bom. E tem vários textos aqui que vão realmente mostrar que o Lira Neto tem baseamento histórico. Né? Que lá tem várias histórias de vários personagens, mas na mesma época do Spinoza, né, Baruch de Spinoza, também comentado aqui no canal. E a Inquisição em Xeque, agora é interessante, são vários ensaios, várias perspectivas, vários momentos históricos. Então como é que você vai ler isso aqui? Né? Então são várias partes. Primeira parte, estrutura e ação inquisitorial, como é que funcionava, agentes inquisitoriais, quem eram os inquisitores, que é a parte 2. Parte 3, Inquisição e a relação com os cristãos novos, que é, né, a gente viu lá na Arrancada da Terra. Cristãos novos são aquelas gerações de judeus que foram obrigados a ir para o cristianismo, para o catolicismo, mas mantiveram alguns hábitos judaicos. Né? E aí depois as novas gerações foram perseguidas porque vocês não sabem ser católicos o suficiente, etc. Então é um assunto delicadíssimo, complicadíssimo. Né? Depois a parte 4, heresias. Né? Então são as várias heresias que tinha na época. E a questão moral também, né? Tem heresia que não é só doutrinária, também é moral, né? Práticas sexuais, etc. Então é interessante. Vou destacar, então, momentos do Santo Ofício e depois discutir um artigo em especial aqui que eu acho interessante, que seria uma dica de primeiro para você ler, porque ele é bem panorâmico, fala a questão do direito, né? Cito Max Weber, etc. Né? Então, vou dar uma pausa para a minha garganta aqui, só um momento. Vamos lá, então, a questão da Inquisição surgiu contra as heresias cátaras, né? Obdigência, etc., lá em do século 1200 e pouco, no século XIII, né? Século XIII, que era a época do Baldolino ali, pouco depois do Baldolino, livro do Humberto Eco, e antes, um século antes do Nome da Rosa. O Nome da Rosa faz referência a essas cartas, obdigências, né?
Vários desses albigenses e cátaros, né, que eram gnósticos, fugiram para vários lugares, inclusive do norte da Itália, né? E o mosteiro lá do Umberto Eco, da história do Umberto Eco, é no norte da Itália, né? Então tem essa questão lá para, né, o Santo Ofício, que ficou na mão dos dominicanos, né? Tinham várias ordens religiosas naquela época, os franciscanos, dominicanos, agostinianos, etc. Depois vão ter os jesuítas, né, lá para o século XVI, né, contra a reforma. E eles faziam o quê? Eles tentavam manter um certo direito, né, uma formalidade de direito ali, porque as populações locais estavam vandalizando com os vândalos, podemos dizer assim, porque os cátaros eram tanto quanto exaltados, radicais, e se voltavam com as populações porque eles eram um tanto quanto, assim, revolta camponesa, né? Tinha as revoltas camponesas, então eram instigadas as revoltas camponesas, muita fome, muita peste, etc. E contra os nobres estavam ligados à Igreja Católica, né? Que era a grande potência na época, e aí eles juntavam tudo. Ah, não gosto do nobre, não gosto da Igreja Católica, e aí saqueava lá a casa dos padres e tal, então é complicadíssimo, né? E a Inquisição tentou botar ordem na casa. Então, ou seja, foi uma boa intenção desde o início, né? A Inquisição era uma boa intenção, vamos fazer um processo legal para separar alhos e bugalhos, separar os hereges do povo e impedir que o povo faça justiça com as próprias mãos e bota fogo nos cátaros igual. Só que aí foi violência dos dois lados, né? Que aí tropas dos nobres entraram no meio também e, né, junto com os inquisitores tentavam separar o joio do trigo. Só que as tropas, não sei se é imperiais, mas as tropas dos nobres, né, das oligarquias na época, lá, os fidalgos, saíram devastando geral, né? Então foi um massacre, massacrar os cátaros, várias pessoas que nem eram cátaros foram mortas também, é coisa... Idade Média tem essas coisas assim de a coisa foge ao controle, igual as cruzadas, a gente já viu que as cruzadas, né, fugiram ao controle até de quem planejou as cruzadas, né? Então fugiu o controle total. E fugiu, falar em cruzada, fugiu o controle até para os templários, né? Que os templários depois foram perseguidos pela Inquisição, né? Entre 1307 e 1312, o Papa Clemente, né? Papa Clemente V, ou quinto, né? Junto com o Filipe IV, o Belo, né? Chamado Belo. Eles queriam dinheiro dos templários, né? Tô vendo que a minha garganta hoje tosse alérgica terrível, né? Então, esse rei, né, o tal do Filipe o Belo, ele, né, o quarto Filipe IV o Belo, ele ficou de olho na riqueza dos templários e sobrou até para os templários, né? Então foi isso aí que nem os templários se livraram, né? Os templários, que era uma grande força militar, eram monges, ajudavam os peregrinos ali na Terra Santa, né, durante as cruzadas, aí eles foram expulsos, né? Tem um livro aí do último cruzado, o último templário, né, que é o último cruzado. E aí esse tribunal foi agir ali na Espanha, né, contra os cristãos novos, na mesma época que estava descobrindo aqui a América, né? Que aí as grandes viagens, descobrimentos do Colombo, do Álvares Cabral, etc, né? E aí no Brasil, em Portugal acabou em 1820 e 21 e acabou no Brasil também nessa época de independência, né? O Brasil ficou independente, se livrou de Portugal, aí acabou a força do Tribunal do Santo Ofício. Esse artigo que eu vou destacar aqui é conceituando intolerante o tipo ideal de inquisitor moderno, né? Porque ele vai usar muito Max Weber, Sociologia da Religião, e vai destacar, né, o autor é o Carlos André Macedo Cavalcante, né, que professor ali em Pernambuco, Paraíba, né, faculdades federais, e aí ele vai usar muito Sociologia da Religião, Max Weber, né, forte isso aí, e ele é autor de No Imaginário e Intolerância. Vou dar uma pesquisada aí, né? 2013. Então ele vai discutir muito o imaginário, o que se tem de imaginário na Inquisição, por que tem esse imaginário, o que a gente imagina da Inquisição, né? Você fala a palavra Inquisição, sobre o que você está falando, né? E ele vai explicar a racionalização do direito e a questão da hierarquia e eficiência, né? Que são muitos desses conceitos trabalhados ali pelo Max Weber, nos livros dele de Sociologia da Religião, né? Que é um dos grandes mestres da sociologia, Durkheim, né? Karl Marx, etc., são os mestres da sociologia, e ele vai discutir, o Max Weber vai discutir justamente essas questões da racionalidade, da eficiência, né, o desencantamento do mundo. E aí o Carlos André Cavalcante vai citar essa questão de como é que os tribunais começaram a girar por si próprios, né? Então o próprio racionalismo, como é que os tribunais se justificavam, né? E aí, quem eram os inquisitores? Então, tinha realmente aqueles inquisitores que seguiam, né, o manual e tal, tinha aqueles que realmente eram cruéis, isso aí todo sistema tem, né, pessoa que se aproveita para ser cruel, e tinha os interesses, né, porque tinha os interesses dos nobres, do clero, etc. E aí, muitas pessoas foram acusadas, né, extorquiram o valor dessas pessoas, as pessoas não conseguiam se livrar, familiares eram envolvidos, né, muitos inocentes eram envolvidos,
E aí começavam a pedir mais dinheiro e muitas dessas pessoas, que eram, né, muitas vezes inocentes, perdiam seus bens para a igreja, para os nobres, e muitos acabavam na falência, quando não mortos, né? Muitos se livravam até da morte, da fogueira, etc., mas perdiam os bens. Então ficou assim, ou se você tinha uma treta com o vizinho, né, você denunciava, até o cara provar que não era cristão, né, que não era herege e tal, e aí ele perdia os bens nesse processo e possivelmente até a vida, né? Geralmente a vida. Então mostra esses autos de fé que eram feitos em praça pública, todo o sistema tinha um controle jurídico, né, de direito, e essa morte, né, essa condenação era entregue às tropas seculares e aos tribunais seculares, à justiça secular, né? Que aí tinha autorização lá dos nobres, das comarcas, né, dos fidalgos mesmo, para ter essa morte em praça pública, etc. Então era um processo duplo, né? Era um processo que você tinha a checagem da vida da pessoa pela igreja, né, os antepassados, né, os antecedentes ali, se tinha realmente esse crime de heresia, pesquisavam, né, tinha prática de tortura realmente, até hoje tem uns museus mostrando. Então, essa série de ensaios vai mostrar as várias possibilidades de leitura do fenômeno da Inquisição. Eu recomendo que se leia, então, primeiramente esse, conceituando intolerante, porque ele vai discutir quem são essas figuras dos inquisitores. Esse ensaio é o quinto ensaio da parte 2. Né? Parte 2 são os agentes inquisitoriais da sociedade. E vai discutir, inclusive, aqui em Minas Gerais, né, na Bahia, né, no Nordeste, como é que essas pessoas, inclusive tinha gente que fingia que era inquisitor. Você vê como é que tinha um status, né? O cidadão chegava no lugar bancando que era delegado, né? Falava, sou um visitante aqui, né? Visitador aqui do Santo Ofício e tal, engabelava todo mundo lá, tinha poder, colocava medo geral, então as pessoas usavam para instrumentalizar poder próprio, né? Então a pessoa fingia que era inquisitor, tem casos disso aqui, e pessoas também que eram inquisitores, mas usavam a Inquisição para interesses próprios, né? Para pressionar algumas pessoas, para tirar dinheiro de outras pessoas. Então, mostra, né, que em toda a justiça tem esses mal profissionais, né? Então, por mais que tenha a legalidade da igreja, né? A igreja investiu nisso aí, igual eu falei, né? Os monges dominicanos eram indicados para isso aí. E aí visa também diminuir a heresia, estudar a heresia, se precaver contra as heresias. E muitas vezes, aliás, a preferência é a de converter os hereges, né? Então, não era assim, vamos matar geral. Como eu falei, tinha realmente massacres, mas aí é porque envolvia conflito mesmo, né? Igual Canudos. Canudos começou lá né? Veio a história dos Canudos aí, né? Que é uma espécie de inquisição no Brasil, que aí começou lá contra as tropas da República, foi aumentando, virou massacre geral, generalizado, matou todo mundo. Então é uma coisa assim que, né? Tem vários casos disso aí, na Idade Média, de massacres totalmente desnecessários, porque a coisa fugiu ao controle, né? Então empregava uma força desmedida, então algumas tropas eram atacadas por alguns camponeses, havia morte de, vamos dizer assim, uma tropa de 50 homens é atacada por 15, 20 camponeses, morre lá 5 homens da guarda. Aí eles vão lá e destroem a aldeia inteira de camponeses, né? As coisas assim desproporcionais, chama de desproporcional, né? Não estamos passando pano nem para os camponeses, nem para as tropas imperiais, tropas eclesiásticas e tal, né? Explicando, e aí esses ensaios vão explicar isso aqui, né? Como é que a Inquisição foi se alimentando disso, né? A Inquisição, que era para ser pontual, questão de heresias, né, conflitos e tal, começou a virar um fim em si mesmo, assim como a justiça. A justiça precisa de ter réus, né? A justiça precisa de ter pessoas cometendo crime. Digamos que as pessoas parem de cometer crimes. Aí quem vai fazer com esse monte de juiz aí, né? Esse monte de desembargador? Então interessa a justiça que tem os crimes, né? Ainda bem que o ser humano é pecador, né? Porque aí vai ter crime todo dia. Então, entendeu? Então, ou seja, quando não tinha hereges, eles inventavam os hereges, né? Então vamos dizer assim de forma mais clara, né? Porque virou um fim em si mesmo, então quando a pessoa era acusada de heresia, ficava lá um ano investigando para ter uma legitimação para o próprio tribunal. Então ele vai discutir quem eram os inquisitores, as figuras, quem estava por trás, as hierarquias, né? Então eu recomendo que leiam primeiro esse e depois leiam os outros pontualmente, porque cada um tem um tema e uma época, né? Uma época, um lugar, então eu acho interessante que são estudos de casos, né? Pega uns casos, analisa quem estava envolvido, em que situação, dá uns contextos históricos, então é uma sociologia da religião. Então, para não ficarem acusando a Inquisição, né? Não, vai estudar o caso com calma, né? Você vai gastar um mês para ler um livro desse, comparando as fontes históricas, então eu dei ressalto aqui num texto que eu acho primordial, tinha que ser o primeiro, né? Eu acho que se fosse organizar, seria o primeiro,
porque ele mostra justamente como é que era o funcionamento, né? Então, como é que funcionava? E aí depois você pega os casos, um por um, ó, nesse caso foi isso, teve abuso aqui, esse cara fingiu que era inquisitor, esse inquisitor usou a inquisição por seus próprios interesses, entendeu? Eu acho interessante mostrar isso, porque cada caso é um caso, né? E aí até os templários sobrou, como eu te falei, né? Até os templários caíram na mão da Inquisição. Então, se até uma força, igual é os templários, né, os monges, né, lutar nas cruzadas, caíram na mão da Inquisição, que dirá aqueles camponeses chamados de heréticos, de hereges ali, né? Não sobrava ninguém, né? Então vocês imaginem como é que... por isso que a Inquisição virou esse termo de medo, né? De temor, né? Então você vê como é que começou com a boa vontade, né? Que realmente faz sentido. Vamos explicar aqui como é que é o funcionamento. Mas, como tudo é coisa humana, né? O humano bota a mão, né? Aí complica. Então, resumindo isso aqui, fica aí a Inquisição em xeque, vai falar da Europa, vai falar das colônias, principalmente na África também e no Brasil, né? Então tem vários, depois a gente pode voltar em temas, né? Gosto de ler o livro por temas, pode pegar um tema, por exemplo, a Inquisição em Portugal e no Brasil, né? Como é que chegou no Brasil e pode fazer mais um vídeo, né? Então vamos ver aí futuramente, falando desse tema complicado, né? Gosto de cruzado também, é complicadíssimo, né? Estudar as cruzadas, assim, Cruzados e Inquisição é um assunto complicado, são assuntos complicadíssimos para quem defende a tradição cristã. Então a gente tem que ficar antenado nisso aí, porque vai vir, chega, né, o chumbo grosso, porque são assuntos polêmicos. Então o pessoal adora atacar as polêmicas, né? Ok? Então fica aí as dicas, né? Estudem mais sobre esse assunto para saber debater, né? São esses assuntos que são complicados, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.